River Raid é um jogo de tiro em estilo scrolling shooter, lançado em 1982 pela Activision para o console Atari, criado por Carol Shaw, uma das primeiras mulheres desenvolvedoras de jogos. O jogo se passa em um cenário onde o jogador pilota um avião de combate sobre um rio sinuoso, destruindo inimigos como helicópteros, barcos e pontes, enquanto coleta combustível para continuar a missão. O objetivo é sobreviver o maior tempo possível, evitando colisões com obstáculos e inimigos, e gerenciar o nível de combustível. À medida que o jogador avança, a dificuldade aumenta, com o rio se estreitando e os inimigos ficando mais desafiadores. River Raid foi um dos jogos mais populares do Atari, conhecido por seu design inovador e alta rejogabilidade. Raiders of the Lost Ark é um jogo de aventura lançado em 1982 para o Atari, baseado no famoso filme de Indiana Jones. No jogo, o jogador controla o arqueólogo Indiana Jones em sua missão de encontrar a lendária Arca da Aliança. A aventura se passa em vários cenários, como o mercado e o templo, onde o jogador precisa resolver enigmas, coletar itens e evitar inimigos. O jogo se destacou por sua complexidade para a época, exigindo a combinação de objetos e uma boa dose de exploração. Utilizava 2 controles, um para mover Indy e o outro para usar os itens, tornando a jogabilidade única no Atari. A jogabilidade envolve explorar diferentes áreas, como templos e cavernas, coletando itens essenciais e enfrentando inimigos. Os jogadores precisam resolver quebra-cabeças, evitar armadilhas e utilizar ferramentas como o chicote de Indy para superar obstáculos. O objetivo é completar a missão antes que o tempo se esgote, enquanto se navega em um mundo de aventura e perigo. Com gráficos simples e uma mecânica de jogo inovadora para a época, Raiders of the Lost Ark combina exploração, ação e estratégia, capturando a essência do personagem icônico. Mega Mania é um jogo de tiro espacial lançado em 1982 para o Atari, desenvolvido por Steve Cartwright e publicado pela Activision. O jogador controla uma nave espacial que deve destruir ondas de objetos inimigos, que variam de hambúrgueres e pneus a relógios e ferros de passar, em uma abordagem divertida e incomum para o gênero. O objetivo é sobreviver o maior tempo possível, destruindo todos os inimigos antes que o combustível da nave acabe. A dificuldade aumenta à medida que o jogo avança, com os inimigos se movendo de maneiras mais complexas. Mega Mania foi elogiado por sua jogabilidade frenética e rápida, com gráficos e sons envolventes para o padrão do Atari 260. Cosmic Ark é um jogo de ação espacial lançado para o Atari em 1982, desenvolvido pela Imagic. Ele é uma sequência do famoso jogo Atlantis, e apresenta uma história onde os sobreviventes da destruição de Atlantis viajam pelo espaço em uma arca, daí o nome Cosmic Ark, para salvar formas de vida alienígenas de planetas que estão à beira da destruição. O jogo é dividido em 2 fases principais: defesa da arca. A arca está no espaço e é atacada por uma chuva de meteoros. O jogador deve atirar nos meteoros para evitar que atinjam a nave. Resgate de criaturas alienígenas. O jogador controla uma nave menor que sai da arca para descer a diferentes planetas. O objetivo é capturar 2 alienígenas de cada planeta, usando um raio trator, enquanto se esquiva de disparos de defesa do planeta. O jogador alterna entre essas fases, com a dificuldade aumentando gradualmente. O jogo é contínuo, sem fases específicas, e termina quando a arca é destruída ou o jogador fica sem combustível, que é reabastecido ao completar as missões de resgate. Cosmic Ark foi elogiado pela jogabilidade rápida e viciante, e pela mistura de mecânicas de tiro e resgate, tornando-se um título memorável na biblioteca do Atari. Star Wars The Empire Strikes Back é um jogo de ação lançado para o Atari em 1982 pela Parker Brothers, baseado no filme de mesmo nome da saga Star Wars.
O jogo coloca o jogador no controle de um Snowspeeder da Aliança Rebelde, com a missão de defender a base Echo no planeta gelado Hot, contra os gigantescos AT-AT Walkers Imperiais. Objetivo: o jogador deve impedir que os AT-ATs, caminhantes imperiais, alcancem e destruam a base rebelde. Para isso, o Snowspeeder deve voar de um lado para o outro da tela, atirando nos AT-ATs para danificá-los até destruí-los. Mecânicas de jogo: os AT-ATs marcham lentamente da direita para a da esquerda, e o jogador deve atacá-los repetidamente em pontos vulneráveis. As armas dos AT-ATs podem atingir o Snowspeeder, e quando isso acontece, o jogador perde energia. É possível restaurar um pouco da energia ficando imóvel por um tempo, mas isso expõe o jogador ao perigo. Além de destruir os AT-ATs com tiros, há um ponto crítico no meio do corpo deles, que, se atingido, destrói o veículo instantaneamente. Se os AT-ATs atingirem a base rebelde ou o Snowspeeder sofrer muito dano, o jogo termina. Dificuldade: conforme o jogo progride, o número de AT-ATs aumenta, assim como sua resistência e poder de fogo, tornando a defesa cada vez mais difícil. O jogador deve se equilibrar entre atacar e se proteger. Este jogo foi um dos primeiros jogos de Star Wars, e seu simples mas emocionante estilo de gameplay fez dele um sucesso entre os fãs da série e jogadores de Atari na época. Atlantis, lançado em 1982 pela Imadic para o Atari, é um jogo de ação e defesa que se passa em uma versão futurista e tecnológica da mítica cidade de Atlântida, que está sob ataque de forças inimigas. O jogador assume o papel de defensor da cidade, utilizando canhões localizados em diferentes partes de Atlântida para repelir as naves invasoras. Objetivo: o jogador deve proteger a cidade de Atlântida contra uma série de ataques de naves Gorgon que voam pelo céu tentando destruir as estruturas da cidade. O objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível, impedindo que todas as instalações sejam destruídas. Mecânicas de jogo: o jogador controla 3 canhões de defesa, um central e 2 laterais, que disparam de ângulos diferentes. O desafio é usar as armas adequadamente para atingir as naves, que passam em várias altitudes e velocidades. As naves inimigas sobrevoam a cidade em ondas sucessivas, tornando-se cada vez mais rápidas e difíceis de derrubar. Conforme o jogo avança, se o jogador não conseguir destruir as naves a tempo, as construções de Atlântida são destruídas uma por uma. Quando todas as estruturas são destruídas, o jogo termina. No entanto, uma pequena nave, referenciada como a Cosmic Ark em outro jogo da Imadic, pode escapar da cidade para continuar a luta em outro lugar. Atlantis foi bem recebido por sua jogabilidade desafiadora e design envolvente, sendo lembrado por sua ação rápida e pelo estilo de defesa de bases. Ele também tem uma conexão com o jogo Cosmic Ark, que serve como uma espécie de sequência espiritual. A jogabilidade envolve o uso de armas para destruir os inimigos, enquanto se defende as estruturas da cidade. O jogador pode mirar e disparar em diferentes direções, e deve gerenciar a energia e os recursos disponíveis. À medida que os níveis avançam, a dificuldade aumenta, com inimigos mais rápidos e mais numerosos. Com gráficos simples e mecânicas de jogo desafiadoras, Atlantis é lembrado por sua jogabilidade envolvente e pela nostalgia que traz aos fãs do Atari. Yars' Revenge é um jogo lançado para o Atari em 1981, considerado um dos títulos mais icônicos da plataforma. No jogo, o jogador controla um personagem chamado Yars, uma criatura que deve destruir o vilão Kotil. A jogabilidade envolve a movimentação pela tela e o uso de um feixe de energia para atacar Kotil, enquanto se desvia de obstáculos e projéteis. O jogador também pode esquivar-se por um campo de proteção para se preparar para o ataque. Com uma mistura de ação e estratégia, Yars' Revenge se destaca pelos seus gráficos coloridos e pela mecânica de jogo inovadora. É frequentemente lembrado como um dos melhores jogos do Atari, atraindo tanto novos jogadores quanto fãs de longa data. Kabum!
é um jogo de ação frenético lançado para o Atari em 1981 pela Activision. No jogo, o jogador tenta impedir o Mad Bomber, bombardeiro louco de causar destruição, pegando todas as bombas que ele joga de cima da tela antes que elas toquem o chão. Para isso, o jogador controla 3 baldes que deslizam pela base da tela, com o objetivo de capturar cada bomba e evitar uma explosão. Com cada fase, o Mad Bomber aumenta a velocidade, tornando o jogo mais desafiador e exigindo reações rápidas. Kabum! Foi um dos primeiros jogos a premiar pontuações altas, com jogadores que atingiam 3.000 pontos podendo enviar uma foto da pontuação para ganhar o Explosive Kabum Patch. Freeway, lançado pela Activision para o Atari em 1981, é um jogo simples e divertido em que o jogador controla uma galinha que precisa atravessar uma estrada movimentada de 10 faixas sem ser atropelada. O objetivo é atravessar o máximo de vezes possível em um tempo limitado de 2 minutos e 16 segundos, evitando os veículos que vêm em alta velocidade. O jogo pode ser jogado solo ou em modo de 2 jogadores, com cada jogador competindo para ver quem atravessa mais vezes sem ser atingido. Embora tenha uma premissa parecida com o clássico Frogger, Freeway se destaca por sua jogabilidade direta e rápida, além de ter se tornado um dos favoritos do Atari pela simplicidade e pela diversão. Laser Blast, lançado em 1981 pela Activision para o Atari, é um jogo de tiro e estratégia onde o jogador controla uma nave espacial que precisa destruir bases inimigas na superfície do planeta. A nave flutua na parte superior da tela e dispara lasers diretamente para baixo, enquanto as bases terrestres atiram de volta tentando derrubá-la. O objetivo é destruir o maior número possível de bases antes que a nave seja atingida. Se a nave for derrubada, o jogador tem uma última chance de acertar uma base ao realizar um ataque suicida enquanto a nave despenca. Laser Blast é conhecido por sua jogabilidade rápida e desafiadora, e por ser um dos primeiros jogos a permitir que o jogador acumule uma pontuação tão alta que pode travar o sistema. Adventure, lançado em 1980 para o Atari, é considerado o primeiro jogo de ação e aventura de exploração em um console. Nele, o jogador assume o papel de um herói cujo objetivo é recuperar um cálice mágico roubado e devolvê-lo ao Castelo Dourado, enfrentando desafios e enigmas pelo caminho. O jogo é notável por introduzir elementos que se tornaram comuns em jogos de aventura, como inimigos, dragões que perseguem o jogador, itens úteis, como espadas e chaves para abrir castelos, e um mundo interconectado para explorar. Adventure é também famoso por incluir o primeiro Easter Egg, ovo de Páscoa, registrado em um videogame, uma sala secreta que exibe o nome do programador, Warren Robinett, algo inédito na época. Adventure influenciou profundamente os jogos de aventura e é lembrado como um clássico inovador do Atari. E.T. the Extraterrestrial, lançado para o Atari 2600 em 1982, é um jogo baseado no famoso filme de Steven Spielberg. Nele, o jogador controla E.T., que deve coletar peças de um telefone espacial para contatar sua nave e voltar para casa. O jogo se passa em um mundo aberto, onde E.T. explora, evita caçadores e utiliza habilidades especiais, como levitar objetos. Apesar de sua conexão com o sucesso do filme, o jogo foi amplamente criticado por sua jogabilidade confusa e gráficos simples. As vendas decepcionantes levaram a um colapso significativo na indústria de videogames nos anos seguintes, e E.T. é frequentemente citado como um dos piores jogos já feitos, simbolizando o crash dos videogames de 1983. Frogger, lançado para o Atari em 1982, é um jogo clássico onde o jogador controla um sapo que deve atravessar uma estrada movimentada e um rio cheio de perigos. O objetivo é levar o sapo até sua casa, evitando carros, caminhões e obstáculos aquáticos como troncos e tartarugas. A jogabilidade é simples, mas desafiadora. Os jogadores precisam cronometrar seus movimentos para escapar do tráfego e usar os objetos flutuantes para atravessar o rio. Com gráficos simples e uma mecânica acessível, Frogger se tornou um dos jogos icônicos da época, destacando-se pela sua combinação de ação rápida e estratégia.
Demon Attack, lançado para o Atari em 1982, é um jogo de tiro em que o jogador deve defender a Terra contra ondas de demônios que descem do céu. O objetivo é destruir esses inimigos antes que eles atinjam a superfície, usando uma nave que pode se mover horizontalmente e disparar projéteis. O jogo apresenta gráficos simples e uma jogabilidade baseada em reflexos rápidos, com diferentes padrões de ataque dos demônios conforme o nível avança. Com o tempo, a dificuldade aumenta, tornando a tarefa de proteger a Terra cada vez mais desafiadora. Demon Attack foi bem recebido por sua ação frenética e se destacou entre os jogos de tiro da época, influenciando futuros títulos do gênero. Space Invaders é um clássico jogo de arcade lançado para o console Atari em 1980. Nele, o jogador controla uma nave espacial posicionada na parte inferior da tela e deve destruir uma onda de alienígenas que descem gradualmente em direção à Terra. O objetivo é eliminar todos os invasores antes que eles alcancem o fundo da tela. O jogador dispara lasers e pode se esconder atrás de barricadas que oferecem proteção temporária. Conforme os alienígenas são destruídos, eles se movem mais rapidamente, aumentando a dificuldade. O jogo é conhecido por seu ritmo acelerado e pela necessidade de reflexos rápidos. Space Invaders foi um dos primeiros jogos a se tornar um grande sucesso comercial e ajudou a popularizar os jogos de console, tornando-se um marco na história dos videogames. Missile Command é um jogo lançado para o console Atari em 1981, onde o jogador assume o papel de um comandante de defesa responsável por proteger cidades contra ataques de mísseis inimigos. O objetivo é interceptar e destruir os mísseis que caem em direção às cidades, utilizando uma série de mísseis próprios. A tela é dividida em 3 áreas, cada uma representando uma cidade, e o jogador controla 3 silos de mísseis. À medida que os ataques aumentam em intensidade, o jogador deve calcular a trajetória dos mísseis inimigos e disparar para defendê-las. O jogo é caracterizado por sua crescente dificuldade, com múltiplos mísseis e bombardeiros atacando ao mesmo tempo, tornando essencial a estratégia e a velocidade de reação. Missile Command se destacou por sua jogabilidade intensa e por abordar temas de defesa e proteção em um cenário de guerra, se tornando um dos clássicos dos videogames. O jogo Asteroids, lançado para o Atari em 1981, é uma adaptação do popular arcade homônimo da Atari, lançado em 1979. No game, o jogador controla uma nave espacial que precisa destruir asteroides e discos voadores enquanto evita colisões. O objetivo é sobreviver o máximo possível enquanto acumula pontos ao destruir os asteroides, que se dividem em pedaços menores ao serem atingidos. O jogo é simples, mas desafiador, com gráficos vetoriais básicos, típicos do Atari, e um controle responsivo que permite que o jogador gire, acelere ou utilize uma função de teletransporte para desviar dos perigos. Asteroids é conhecido por sua jogabilidade viciante e foi um dos maiores sucessos do Atari, sendo lembrado como um clássico dos jogos de tiro e sobrevivência. Pitfall é um jogo de ação e aventura lançado pela Activision em 1982 para o Atari, criado por David Crane. Nele, o jogador controla Pitfall Harry, um explorador que precisa atravessar uma selva cheia de perigos para coletar tesouros em um tempo limitado de 20 minutos. O objetivo é alcançar o máximo de pontuação possível ao coletar sacos de dinheiro, barras de ouro, anéis de diamante e pratas enquanto evita os inúmeros obstáculos. A jogabilidade é em side-scrolling, onde o jogador enfrenta desafios como cobras, jacarés, poços de areia movediça, fogueiras e buracos. Pitfall: Harry pode correr, saltar e se balançar em cipós para evitar os perigos. Além dos obstáculos, o jogador precisa escolher caminhos alternativos, como cavernas subterrâneas, que podem facilitar a travessia ou levar a armadilhas inesperadas. O sucesso de Pitfall ajudou a popularizar o gênero de aventura no videogame e influenciou diversos jogos de plataforma futuros. Pac-Man para o Atari, lançado em 1982 pela Atari, é uma adaptação do famoso jogo de arcade desenvolvido pela Namco.
No jogo, o jogador controla Pac-Man, uma criatura amarela que percorre um labirinto com o objetivo de comer todos os pontos, ou pastilhas, enquanto evita ser capturada por 4 fantasmas: Blink, Pink, Ink e Clyde. Diferente da versão original de arcade, a adaptação para o Atari 260 sofreu algumas limitações técnicas, resultando em gráficos mais simples, uma paleta de cores reduzida e um layout de labirinto distinto. A versão Atari também possui uma mecânica ligeiramente diferente, com menos pontos na tela e movimentos de fantasmas menos previsíveis, além da ausência da famosa cereja e de outros itens bônus. Apesar das limitações e das críticas mistas, Pac-Man para o Atari foi um sucesso comercial, vendendo milhões de cópias. Contudo, seu desempenho inferior em relação ao arcade é frequentemente citado como um dos fatores que contribuíram para a crise dos videogames de 1983.